Avaliação de desempenho é uma atividade para a qual eu fui treinado em duas etapas de médio e de longo prazo para executar e na qual eu trabalhei durante mais de 30 anos. Não fosse o desprestígio que a mídia deu ao termo atualmente, eu diria que sou um especialista no assunto. Mas, dadas as condições, se alguém me chamar de especialista, eu vou considerar calúnia e difamação. O meu treinamento começou em 1981. Imaginem um sujeito que durante 15 anos é técnico, fazendo coisas mais variadas possíveis, eletricidade, mecânica, manutenção civil, fornecimento de energia, tratamento de água, cartografia, navegação astronômica, e de repente é colocado de volta na universidade para o mestrado em matemática. Foi um ano no qual eu entrei em desespero, correndo atrás do prejuízo, desesperado, com 6 cadeiras por período, e geralmente as cadeiras iniciais são as básicas, as mais pesadas, e eu tendo que me reativar como aluno, o que era muito complicado. Sobrevivi, voltei até um pouco mais gordo, e foi um maior barato. Aí eu vim em 1982. 1982 é um ano premiado, né? A seleção brasileira bombando na Espanha. Craques como Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates. Então estava tudo ótimo, só que era ruim de eu ter tempo para acompanhá-los. A única coisa que eu sabia é que a seleção só não foi campeã porque não levaram o Paulo Sérgio do Botafogo. Mas, fora isso, eu tinha 5, 6 cadeiras por período e a ideia do meu orientador era encher minha caixa de ferramenta para posteriormente trabalhar em avaliação de desempenho, o que, do ponto de vista da instituição, era perfeitamente correto. No 4º período do mestrado, antigamente, tinha uma matéria obrigatória, que era a prática docente supervisionada. O mestrando tinha que apanhar uma turma de graduação para fazer um curso de um semestre, acompanhado por orientador. Meu azar, caiu uma turma de estatística para biblioteconomia. E o pessoal de biblioteconomia não tem muita intimidade com a matemática. Eu estava prevendo um desastre total. Não é que tinha até alguns alunos que aprenderam alguma coisa, ou seja, eu me considerei sendo um elemento de melhora para aqueles alunos e fiquei gratificado. Com isso, acontece que eu gostei de ser professor. Começou, então, um processo sequencial que culminou, 40 anos depois, comigo sendo um professor veterano. Aí aconteceu uma coincidência no meio desse processo. A Fundação Getúlio Vargas precisava desesperadamente de um professor de informática para um MBA de medicina que estava rolando em Fortaleza. Eu fazia, na época, era gerente de um projeto de implementação do sistema de informação num hospital muito grande do Rio de Janeiro. Amigos comuns na Fundação Getúlio Vargas, na minha empresa, acabaram me indicando e lá vou eu para Fortaleza para dar esse curso. Aí tem uma especificidade. Eu dava, na época, um curso de cálculo numérico na UERJ para uma opção de turmas. Mas uma aula de 50 minutos é tranquilo, o cara prepara a aula para 35, 40 minutos e depois faz pergunta, dá problema e tal, e entretém os alunos na matéria de maneira que eles se mantenham ocupados e que seja preenchido o tempo de aula. Mas aqui era uma aula de 12 horas. 12 horas corrido, né? 12 horas aula não, porque a aula tem 50 minutos. Realmente 12 horas. E aí eu tinha que preparar essa aula. Preparei esse curso. Preparei o curso, fui lá executá-lo. Ao final da 6ª hora, eu descobri que eu tinha praticamente concluído tudo que eu tinha preparado para dar aos alunos durante as 12 horas. E eu estava no prejuízo.
fui desesperado para o hotel, onde virei à noite preparando algum assunto para ocupar os alunos durante mais 6 horas. E, obviamente, não ia dar problema de TI para médico, né? Mas aí deu um estalo. Um curso de MBA é uma melhora de desempenho na atividade que o sujeito vai administrar. Opa, peraí, caiu na minha praia. Então, eu já tinha elementos suficientes para preparar 6 horas de aula, adequando otimização e melhoria de desempenho e avaliação com a medicina. Reduzir as filas na clínica, aumentar a produtividade do laboratório. Então tinha uma porção de coisas que eu podia fazer, especialmente medir o desempenho em cada um desses lugares. E aí preparei esse curso e dei a aula no sábado todo, porque na sexta-feira eu dava metade. E, para minha surpresa, eu enganei a raça, né, que o pessoal gostou. E isso aí, naquela época, tinha uma importância muito grande. Como o pessoal gostou, e o professor que os alunos não execravam naquela época, onde tinha no mercado muito pouca gente capaz de aguentar um curso de 12 horas seguidas, eu estava fazendo doutorado na COP, Engenharia de Produção, e a Fundação Getúlio Vargas começou a me escalar para dar aula de gestão de operações, de logística, de qualidade. E naquela época, não estou falando na segunda metade da década de 90, tinha muito pouco professor no mercado para dar essas aulas. E aí acontece que uma coisa chama a outra. Eu comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, dei aula no IBMEC, dei aula no Sebrae, dava aula na Gama Filho. Então o que acontece é que, além do meu trabalho e do doutorado que eu fazia, eu tinha ainda que preparar as aulas e efetivamente dar as aulas. Eu trabalhava assim, mais ou menos 15 horas por dia, mas era muito divertido, eu gostava muito. Os alunos nessa época me cobravam muito fazer um livro, porque eles diziam o seguinte: pô, professor, você dá uma aula focada em avaliação de desempenho para a logística, para a gestão de operações, e isso não tem livro nenhum. Quando muito, o livro fala de logística, o livro fala de gestão de operações, mas a avaliação de desempenho está em livro de PO, quando a gente encontra. Então, essa coisa não está estruturada em lugar nenhum. Faz um livro para a gente. Lá vou eu fazer o tal do livro, né? Então, comecei a escrever o livro. Só que aí tem uma diferença. Aqui foi um processo contínuo que começou me colocando na posição de professor veterano. Aqui eu tinha uma colega de trabalho na mesa ao lado que tinha uma característica. Ela apanhava os meus relatórios, mudava a ordem dos parágrafos e ficava muito melhor do que eu tinha escrito. E aí devolvia para mim, era um processo regenerativo. Aí eu consertava de novo, dava de novo para ela, que tornava a mudar, etc. Isso acabou com a minha autoestima referente à minha capacidade de produzir textos. Com isso, eu quando estava escrevendo esse livro, eu toda hora revia, mudava alguma coisa, depois revia de novo, mudava novamente, voltava, revia e tal, e demorava muito tempo. Quando o capítulo ficou satisfatório, eu deixei pronto, fui fazer o segundo. Quando estava nesse vai, não vai, e o meu tempo na época era escasso, você imagina todas as atividades que eu ainda tinha que fazer o livro, o que acontece é que quando estava no segundo capítulo, eu disse, peraí, o primeiro já está ultrapassado. Na primeira década do século XXI, a logística teve um desenvolvimento muito rápido e as coisas mudavam. E eu não queria que o meu livro tivesse coisa ultrapassada. Então eu voltava a fazer o primeiro capítulo de novo e o processo foi demorando, até que eu me aposentei. Quando eu me aposentei, o livro ficou para depois e ficou, não saiu. Na realidade, o que eu queria fazer nesse livro era responder essa pergunta: como está o desempenho? Obter respostas é o que a ciência faz. A ciência tem uma pergunta e vai obter respostas. No passado, isso era feito por uma porção de gente, digamos assim, pelo menos de qualidade duvidosa. Eram videntes, eram todo tipo de
de gente mais ligada ao esoterismo do que propriamente à ciência. Então vamos primeiro falar, esquecer de videntes egípcios, chineses e hindus, indianos e tal, e vamos falar de coisas de séculos mais recentes. No pé do Monte Parnaso, na Grécia, tinha um templo de Apolo, onde tinha um oráculo, é o oráculo de Delfos. A pitonisa, que os gregos chamam de Pythia, né, entrava em transe e balbuciava algumas coisas sobre o futuro do cara que a estava consultando. Dizem que ela era epilética, mas isso ninguém vai saber nunca, mas era isso. Passam-se alguns séculos e pinta um cara chamado Michel de Nostradamus. Esse cara foi conhecido como Nostradamus e fez um livro que era uma enorme sequência de respostas para perguntas que não tinham sido feitas. Então, como as respostas eram muito genéricas, elas respondiam praticamente qualquer coisa. Então, alguém tinha alguma pergunta, bastava folhear o livro do Nostradamus, em algum lugar, se é que fosse um só, achava a resposta para as suas perguntas. Ele era um cara que hoje em dia, dependendo da coloração política dele, poderia ser considerado um produtor de fake news e, quem sabe, acabar até preso ou perder o passaporte, qualquer coisa desse gênero. Mas, com a tecnologia, no final do século XX, apareceu o Google. O Google, ao invés de tentar responder de maneira ambígua, ele simplesmente fornecia todos os recursos para o cara estudar e concluir, estruturar o seu raciocínio a respeito de alguma coisa. Então eu fazia uma pergunta, vi um monte de coisa publicada a aquele respeito. Cabia a mim estruturar aquilo para obter o resultado que eu queria. Essa estrutura veio aparecer com a inteligência artificial. O ChatGPT já fornecia a coisa estruturada. E aí eu perguntei para o ChatGPT, avaliação de desempenho. Aí ele me explicou tudo estruturado sobre como usar a avaliação de desempenho. Como fazer, que era o que eu sempre tive interessado e sempre trabalhei, nada. Aí eu tive uma ideia. Já que eu não fiz o livro, eu vou fazer o que a justiça atualmente chama de um flagrante perpétuo. Vou botar uns livros, uns filmes no YouTube, praticamente um correspondente a cada o que seria um capítulo do meu livro. Mais dedicado à avaliação de desempenho e menos dedicado à logística, embora tratando com ela desse jeito. E aí, eu vou explicar ao longo desses filmes todos que eu pretendo fazer, se é que eu vou conseguir concluir o trabalho um dia, a avaliação de desempenho usada para otimização de resultados. Então vamos conversar sobre como a otimização de resultados ao longo do século XX bateu na pesquisa operacional. Na Primeira Guerra Mundial, a ideia era o seguinte: havia nesse tempo uma escassez muito grande de capacidade de produção. Então, começava uma guerra, tinha o tal dos esforços de guerra. Todo mundo ia trabalhar para produzir armamento, munição, equipamento de soldado, ração, etc. Então, o que acontece é que no final da guerra ganhava quem fosse capaz de manter a sua tropa em operação atirando. Então, era a vitória da capacidade industrial e da disponibilidade. Quem era capaz de botar material na linha de frente ganhava a guerra. Terminada a guerra, a ideia de aumentar a produção já estava enraizada nas pessoas. O mundo tinha ganho as mulheres no mercado de trabalho. Então tinha muita gente já produzindo e com a mentalidade de produção. E aí foi criada a produção em massa. Uma linha de produção substituía o trabalho de um mestre. Um mestre em 2 ou 3 anos fazia um automóvel. Ele fazia carroceria, estofamento, parte elétrica, motor, roda, e fazia de tudo, né? E aí demorava muito tempo, com um salário muito elevado, porque naquele tempo quem tinha o olho era rei, então o mestre era muito bem remunerado,
e comprava material que sem economia de escala nenhuma, ele comprava material para um carro. Então esse carro era muito caro. Mas havia na sociedade uma quantidade muito grande de gente desqualificada precisando comer, ganhar dinheiro. Então imagine 1.500 pessoas, para cada uma se ensinava 5 minutos daquilo que o mestre faria em 3 anos. Então o que acontece é que esse pessoal, a cada 5 minutos, produzia um carro. E ao longo de um ano, 40 mil carros, ao longo de 3 anos, 80 mil. Então o que acontece é que aquele carro que custava caro a beça começou a custar muito barato, porque diminuía, ou dividia o seu ordenado das 1.000 pessoas que ganhavam muito pouco, comparado com 3 anos de ordenado de um mestre. Então era muito mais barato construir o carro. Aí também tinha uma economia de escala muito grande, porque as compras eram em quantidade muito vultuosa. A produção em massa foi quem permitiu que o próprio operário que trabalhava para fazer um produto pudesse comprar o produto final daquilo que ele trabalhava, o que é um avanço social muito grande, que é o foco na eficiência. Quando chegou a Segunda Guerra, todos os requisitos da Primeira Guerra funcionaram. A eficiência já estava bastante instalada no mundo e todo mundo já tinha uma capacidade de produção muito grande. Mas havia uma novidade, a tecnologia estava avançando muito. Então agora não bastava eu ter 500 aviões na frente de combate, era preciso ter 500 aviões melhores do que a defesa antiaérea do inimigo. Então a coisa era resolvida pela capacidade tecnológica de cada combatente. E a prova disso é que quando lançaram a bomba atômica no Japão, o japonês se rendeu. Espera aí, esses caras estão na nossa frente na tecnologia, não dá para resistir a eles. Embora continuasse sendo válida a capacidade de produção. Mas a vitória na Segunda Guerra foi da tecnologia. E a tecnologia, desenvolvida muito rápido, levava à existência de uma arma secreta. Os países faziam na moita coisas que o outro país não sabia que tinha. Quando eclodia uma guerra, pintava a arma secreta para desespero dos generais. Generais, assim como médicos, bombeiros, engenheiros, defesa civil, quem lida com vida humana precisa de ter um respaldo de alguém que diga assim, olha, o certo para fazer nessa situação é isso. E a pessoa faz. Por quê? Porque ele lida com vida humana. Se alguém morrer, ele vai ter um amparo para dizer, não, eu fiz o certo. Esse cara morreu por acidente, por azar, por que lá seja, mas não foi por falha minha. Senão o cara poderia ser considerado homicida. E general é a mesma coisa. Morre muita gente na guerra, né? Morre até mais gente do que no hospital. Então o que acontece é que a coisa precisa ser resolvida na mesma hora. Quem faz esse respaldo para o general é o que militares chamam de doutrina. E para a confecção de uma doutrina é um processo longo e demorado, burocrático pra caramba. Vai, volta, é aprovado, volta de novo, vai. Então demora meses. E a bomba está vindo, eu preciso resolver isso. E isso motivou o seguinte, já que eu não posso ter o respaldo de uma doutrina militar, eu tenho que ter alguém de um nível tão elevado que eu possa justificar o que estou fazendo. E aí convocaram cientistas. A Inglaterra tinha o problema da batalha da Inglaterra, que era a aviação alemã querendo bombardear especialmente o sul da Inglaterra, e tinha a necessidade de bombardear a Alemanha também para acabar com a capacidade tecnológica dele e a capacidade de produção. Para isso, convocaram um cientista chamado Patrick Blackett. Blackett era um ex-oficial de marinha que teve uma particularidade na vida dele. Ele era o melhor aluno da Academia de Dartmouth, mas em 1916 ele foi interrompido o curso dele na escola para ir para a guerra. Um coraçado inglês tinha 1.500 tripulantes, precisava de gente pra caramba. Então todo mundo ia para a guerra.
E ele é herói da Batalha de Jutilândia, aquela que mais navios, 250 navios participaram, uma mortandade danada, 8 mil ingleses e 5 mil alemães morreram, mas ele participou da equipe que criou um processo de carregar o canhão sem perder o apontamento, que aumentava a eficiência adoidado. Terminada a guerra, Blackett foi mandado para a universidade para concluir os estudos em Cambridge. E aí o gênio bateu na universidade e ninguém tirava mais ele de lá. Lá ele ficou. Tá? Ele criou um Operation Research Group que ia estudar a doutrina para se contrapor à aviação alemã. Da mesma maneira, os americanos contrataram Philip Morse para tratar da Operations Evaluation Group, para tratar na Marinha Americana da guerra antissubmarina. O Morse foi 2 vezes à Inglaterra conversar com Blackett sobre as práticas que eles tinham. É engraçado que o americano tinha muito dinheiro, fazia teste e usava práticas de regressão. E o inglês tinha pouco dinheiro, apanhava dado da própria guerra e trabalhava com equações diferenciais. Mas ele pagava qualquer coisa para ter uns 5 minutos de papo desses dois. Deve ter sido uma coisa de louco. Então, isto mais tarde veio a se chamar pesquisa operacional, e a história do que fez o Operations Evaluation Group é contada num livro pelo diretor do Departamento de História Militar americano, Keith Tidman, e a história do Operation Research Group foi contada mais tarde por um historiador canadense chamado Randall Wakeland. São esses 2 livros que estão aqui. A Ciência do Bombardeio, Science of Bombing, e a história do Operations Evaluation Group. Eles têm focos diferentes. Esse cara tem origem militar, então esse livro, além de falar de coisas que aconteceram durante a guerra, falava muito sobre a tecnologia de produzir resultados. Já esse falava mais sobre as coisas que aconteceram. Paralelamente a esse livro, tem esse aqui, ó, Estudos de Guerra, feito pelo próprio Blackett, onde ele fala da tecnologia que ele usava, de maneira que se você apanhar esse livro com aquele ali, que é até esse daqui, ó, Science of Bombing, tá? Se apanhar esse livro, você vai conseguir a mesma coisa que tem naquele outro ali. E o que eles fizeram era apoiar a decisão dos generais e brigadeiros sobre como ia se desenvolver a guerra, substituindo a doutrina militar. Segundo o Dr. William Thomas, que é chefe do Departamento de História da Ciência do MIT, era a abordagem dos problemas operacionais por cientistas. Uma maravilha, né? Nessa época quem fazia ciência era cientista. E fazia ciência. Na realidade, mais tarde nós vamos ver que depois que a ciência está feita, eu não preciso de cientista, preciso de técnico para lidar. O Operation Research Group, eles eram... a ideia deles era tratar do bombardeio aéreo. É engraçado que na Inglaterra tem a frase, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, os pilotos da Royal Air Force. Agora, esses pilotos devem grande parte da vida deles ao Operation Research Group, que melhorou a capacidade deles. Então, a ideia era aumentar a probabilidade de cumprir a missão e regressar em segurança. Esta probabilidade é decomposta em diversas outras probabilidades. Para eu cumprir a minha missão e regressar em segurança, eu tenho que ser capaz de navegar, identificar o alvo, marcar, destruir o alvo e regressar em segurança. Cada atividade dessa tem uma probabilidade de sucesso. E eu falei E. Para quem está familiarizado com cálculo de probabilidade, o E é uma multiplicação. Então, essa probabilidade total é a multiplicação de cada uma dessas probabilidades parciais. E aí, quem tem familiaridade com multiplicadores de Lagrange, que é uma ferramenta de PO, muito usada por economistas, sabe que quando eu tenho uma restrição, eu não consigo fazer essas probabilidades todas. Senão, eu com certeza
o cara iria numa missão e iria voltar com sucesso, coisa que é impossível. Então eu tenho uma restrição até de capital. E quem é familiarizado com o multiplicador de Lagrange sabe que o maior resultado que eu posso ter é quando essas parcelas são todas iguais. Então, se eu multiplicar as probabilidades todas iguais, eu vou ter um valor muito maior do que se eu multiplicar uma porção de probabilidades diferentes, que na média são iguais àquela. Então, o que isso mostra? Mostra o seguinte: primeiro, que se uma dessas probabilidades for a zero, a capacidade de cumprir a missão vai a zero também. E que aquela que tem a probabilidade parcial menor é onde eu devo envidar os meus esforços para melhorar. E é engraçado que essa probabilidade de cumprir a ameaça, a missão e voltar em segurança, segundo o livro do Blackett, é muito importante porque eles calculavam a probabilidade do cara ir na missão e voltar, e o piloto faria tantas missões quantas necessárias para que a probabilidade ficasse maior do que 0,5. Por exemplo, se a probabilidade de cumprir a missão e regressar em segurança for 0,6, se o cara for e voltar, 0,6. Se ele for e voltar de novo, multiplica por mais 0,6, 0,48. Vai ficar menor do que 0,5. Se essa probabilidade ficar menor do que 0,5, o que vai acontecer é que a sociedade vai começar a associar a convocação do sujeito para ir à guerra à morte. Então é uma sentença de morte o cara ser convocado para ir à guerra. Então o que o cara faz? Aumenta doidado essa probabilidade para que o cara possa fazer várias missões, aumentando a eficiência da Força Aérea. Tá? Essa tarefa de ir melhorando cada um desses processos levou ao desenvolvimento do radar, ao desenvolvimento da navegação eletrônica, de configuração de meios aéreos, processo de identificação de alvo. Inclusive, o Patrick Blackett, em 1948, veio a ganhar um prêmio Nobel pelo desenvolvimento do radar, pela contribuição dos trabalhos dele no desenvolvimento do radar. O americano tinha o Operation Evaluation Group. Chama Evaluation, não chama Research, por um motivo político. A Secretaria de Educação americana ficou temerosa de sendo pesquisa, research, a verba orçamentária de pesquisa saísse toda das universidades e fosse canalizada para a guerra. Então eles não queriam de jeito nenhum que fosse Operation Research. Foi preciso acabar a guerra para virar pesquisa operacional, como é no mundo inteiro. A tarefa deles era a guerra antissubmarina, tal como aconteceu na otimização do desempenho da Força Aérea Inglesa, era detectar, aproximar, atacar e destruir o submarino. Era essa a sequência. E várias coisas em cada uma dessas tarefas foram desenvolvidas. A mais interessante foi o emprego do radar. O radar, quando começou a ser usado para detecção de submarino, ele era colocado na frente do avião. E o que acontece é que o submarino detectava a onda radar antes do avião detectar o submarino, mergulhava e se safava. Aí viraram o radar para a cauda, de maneira que o submarino só via que tinha onda radar quando ela estava bombando. O avião tinha acabado de passar pela lateral dele. Então significava que bastava o avião dar a volta, cair de bomba em cima dele e o submarino já era. Terminada a guerra, agora os países não atiravam mais bala, nem bomba, nem granada um em cima do outro. Eles atiravam produtos. Tá? E o que tinha que ser vencido era a capacidade financeira do inimigo. Era ser tão mais eficiente, tão mais produtivo, que o outro não teria capital para aguentar o meu tranco. Então, por causa disso, o governo americano contratou o Philip Morse para fazer um livro para passar as técnicas de pesquisa operacional para a guerra nova agora, que era a guerra comercial. Então, métodos de pesquisa operacional, que ele fez de parceria com George Kimball. George Kimball é um cara muito interessante. Ele era professor de jornalismo na Universidade de Colômbia. E aí ele se interessou muito por química e foi para Princeton estudar porque a química tinha uma interação muito grande com a física. Ele acabou caindo para a física e a tese de doutorado dele foi em mecânica quântica,
que era também a especialidade do Philip Morris. E o interessante é que nesse tempo, quando um jornalista queria se interessar por ciência, ia estudar, ao invés de dizer que falava em nome da ciência. A administração com eficiência começou também a bombar nessa época. O Peter Drucker escreveu o livro que é a pedra angular da administração, que é a prática do gerenciamento. E é interessante que esses dois livros eles são complementares num assunto. O que o Operation Research fala? O problema é encontrar o problema. A principal coisa do problema é saber qual é o meu objetivo e como é que eu vou medir a maneira como eu estou atingindo esse objetivo. Feito isso, a partir daí começa a ser tarefa de estagiário. Mas essa parte é muito difícil, saber exatamente qual é o meu problema. Existe uma frase atribuída a Shakespeare, que é mentira, ele nunca disse isso, que é o seguinte: quando não se sabe para onde vai, todos os caminhos estão errados. Ou seja, é um problema que não tem solução. Não é isso que ele disse. No poema Menestrel, Shakespeare falou o seguinte: quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O que ele falou é que se eu não tenho problema, também não existe solução. Não é solução certa, não. Não existe sequer solução. Então, a ideia, olha só, era que a pesquisa operacional fosse trabalhada com pessoas acostumadas a lidar com dados científicos. Agora já são técnicos, não são mais necessariamente cientistas. Tá? E usada como método para apoiar as decisões dos empresários, tomadores de decisão, de maneira quantitativa. O Peter Drucker escreveu o livro dele e, em consonância com um cidadão chamado Edward Deming, um americano, que foi para o Japão e mudou a visão de qualidade do povo japonês. Quando eu era garoto, dizia: não compra esse troço não que é japonês. Significava que não tinha qualidade nenhuma e ia quebrar. Em poucos anos depois da guerra, o Japão virou a meca da qualidade, graças ao trabalho de Edward Deming. E como o Drucker, ele era inimigo da meta. O que ele dizia é o seguinte: se eu fixo uma meta, eu estou fixando para o mercado que tem agora. Só que o mercado muda de água para o vinho de uma hora para outra. Então, com certeza, quando for a ser empregada no mercado, a meta está defasada do mercado. Ou ela desmotiva o responsável por ela, por ser inatingível, ou deixa o cara absolutamente tranquilo, porque vai superá-la de longe. Então ele pisa no freio para não comprometer a meta do ano seguinte. Na realidade, ele propõe avaliar a consecução, a importância do trabalho de cada um na consecução do objetivo da empresa e premiar esse colaborador de acordo com a intensidade com que ele auxilia a empresa na consecução do seu objetivo. E ele cita mais de 20 vezes no livro dele, diz: olha, para eu saber como é que o cara está se desempenhando, eu tenho que ler o livro que o Morse está escrevendo. É pesquisa operacional, presta atenção nisso, vai lá, cuida de quantificar os seus objetivos. Esses dois carequinhas que estão aqui, um é o Peter Drucker, que eu acabei de falar, que foi o pai da administração, e o outro é o Philip Kotler. Kotler é o pai do marketing, e os dois são PhDs no MIT. O Kotler é PhD em economia e estabeleceu as regras ou os parâmetros para pesquisa de mercado. E a ideia dele era o seguinte: eu não tenho que convencer o cliente a comprar o meu produto. Eu tenho que saber o que o cliente quer e fazer o produto que ele quer. Aí ele vai comprar sozinho. É muito mais barato atender o cara do que tentar empurrar para um cara uma coisa que ele não quer. E ao mesmo tempo, o Drucker falava exatamente a mesma coisa. Não adianta eu produzir adoidado, eu tenho que produzir o que o mercado quer e esperar que o mercado absorva o meu produto. Isso é o que se chama visão sistêmica. Eu não posso considerar só a administração, só o marketing, só a promoção, cada um achando que é o rei da cocada preta. O que eu tenho que ver é a empresa como um todo e otimizar o sistema. No Brasil, a PO começou a ser desenvolvida na década de 70, com um razoável atraso. Era a época do Brasil grande, era o milagre econômico,
e duas mega estatais, a Vale do Rio Doce e a Petrobras, mandaram gente para estudar PO, a Vale do Rio Doce no Japão e a Petrobras nos Estados Unidos. Esse pessoal voltou e fez uma divisão, uma seção de pesquisa operacional nessas duas empresas. Até onde eu sei, 10 anos atrás, a Vale tinha terceirizado a PO e a Petrobras praticamente diluído o seu grupo de pesquisa operacional, por um problema muito simples. Especialmente quem lida com alguma coisa acha que é 10. Então vem o cara de avaliação de desempenho e diz assim, você é 7,5. O cara não aceita de jeito nenhum. Então o avaliador de desempenho passa a ser o inimigo público número 1. E esse cara, se não for pendurado diretamente no chefe executivo, ele simplesmente vai ser esculhambado por todo mundo. Tá? No Brasil, nessa época do milagre econômico, nós tínhamos muita coisa para defender, muita riqueza, então o Brasil começou a contratar a construção de fragatas modernas na Inglaterra. O inglês até construiu uma fragata, uma classe de fragatas muito modernas, tão modernas quanto as deles para o Brasil. Mas eu te dou o produto. Agora, como é que eu vou usar o produto? Isso é o pulo do gato. Aí vocês se viram. Sabendo disso, que era a pesquisa operacional que fazia melhoria do desempenho, a Marinha mandou gente para a Naval Postgraduate School para estudar pesquisa operacional, para estabelecer as bases de como operar esses navios. E mais tarde, essa unidade que foi criada para fazer pesquisa operacional ia auxiliar de modo quantitativo e científico as decisões do alto comando da Marinha em diversos pontos. Em resumo, a ideia de uma empresa ou de uma instituição é a visão sistêmica, observar todo o meu horizonte gerencial. O que eu estou querendo é procurar em todo o meu horizonte algum lugar onde eu vou ter um desempenho melhor, onde eu vou ter mais lucro, onde eu vou ter mais sucesso e por aí vai. Então, qual é a atividade do executivo? É perscrutar o horizonte gerencial para saber onde é que estão as melhores oportunidades. Isto se ele não tiver pesquisa operacional por trás dele. Porque se ele tiver pesquisa operacional, ele vai poder olhar muito além do horizonte. Ele vai ter um modelo que vai dizer, olha, se você fizer isso, isso aqui vai acontecer. Se você fizer isso, isso aqui pode acontecer. E por aí vai. Então, ele tem um horizonte muito maior do que teria se observasse simplesmente o que está acontecendo. Ele aí, com a PO, ele observa o que vai acontecer. Por outro lado, assim como todo mundo acha que é 10, né, existe uma quantidade enorme de gente despreparada, no mundo empresarial inclusive, que diz que tem feeling. Não, eu não preciso estudar, eu tenho sentimento e tal. Esses donos do feeling, mais cedo ou mais tarde, tropeçam na falência. Mas existe um brasileiro que ganhou dinheiro com feeling. Vocês sabem quem é? Esse cidadão aqui. Ele chama-se Morris Albert. Ele fez aquela música assim, feeling, e vendeu disco pra caramba. Ele ganhou dinheiro com feeling. Os outros caras com feeling só ganharam falência. A próxima flagrante perpétuo que eu vou botar na web é o processo de avaliação de desempenho. As diversas etapas dele, baseado principalmente no livro Naval Operations Analysis, que é de onde foi tirado o processo de avaliação de desempenho usado no CASNAV, onde eu trabalhei mais de 20 anos. Muito obrigado, até o próximo.